A paz do Senhor, meus amados. É com muita alegria que nós estamos aqui para deixar mais uma palavra do dia para o seu coração. Que o Espírito Santo continue te motivando, movendo, impelindo, direcionando para uma vida de vitória. A palavra do dia hoje está no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Querido, a coisa mais nobre, a coisa mais linda, a coisa mais gloriosa na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um ser humano, é quando ele verdadeiramente acha graça diante de Deus. Acha graça diante do Deus que fez o céu, a terra, a lua, o sol e tudo que se chama de vida, visível ou invisível. Nós sabemos que o significado da palavra graça é favor imerecido de Deus aos homens. Esse é o real significado da palavra graça. Favor que os homens não mereciam. Então, quando nós achamos graça diante de Deus, nós recebemos de Deus o que não merecíamos receber de Deus. E a Bíblia diz que naquela geração perversa, incrédula, aquela geração corrupta de Noé, ele achou graça diante de Deus. A Bíblia é clara em Gênesis capítulo 6, versículo 8. E Noé achou graça diante de Deus. E por ele ter achado graça diante de Deus, a Bíblia diz que Deus o livrou, o poupou da destruição que viria sobre os moradores da época de Noé. Você conhece a história que Deus ordenou-lhe que fizesse a arca, e quando ele concluiu em 120 anos, ele colocou os animais que Deus ordenou, os casais de animais, e Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras. 8 pessoas apenas entraram na arca, e Deus fechou a porta da arca, e mandou-se o dilúvio, e todos pereceram. Todos morreram. Porém, Noé e sua família foram salvos, foram poupados, foram livrados da perdição eterna e da morte, porque achou graça diante de Deus. Então, todos que acharem graça diante de Deus serão livrados. Todos que acharem graça diante de Deus serão poupados do juízo. Serão poupados da destruição que está por vir. Que você possa achar graça diante de Deus. Estamos querendo que os homens nos vejam, que as pessoas nos vejam. Mas, amados, temos que orar, chorar, clamar, para que Deus venha nos ver. Para que nós venhamos achar graça diante dele. Porque a Bíblia diz que é ele que salva, é ele que cura, é ele que liberta, é ele que transforma, é ele que muda a história, é ele. A Bíblia diz assim: antes temei aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no inferno. Então Noé achou graça diante de Deus e ele foi salvo. E ele foi poupado da destruição do dilúvio. Querido, que você possa achar graça diante de Deus como Noé, e a sua casa ser salva, ser livrada, protegida como foi a família de Noé. Devemos achar graça diante do Senhor, que Deus nos ajude a acharmos graça na presença dele. A Bíblia fala para nós que Deus abençoou Moisés e chegou num ponto da comunhão de Moisés com Deus
que Moisés acha graça diante de Deus. Em Êxodo 33, versículo 13, Moisés disse assim: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. Moisés achou graça diante de Deus. Que eu e você também venhamos achar graça diante de Deus. Porque quando o homem acha graça diante de Deus, Deus se revela a ele. Deus o usa. Deus revela os seus mistérios. Deus revela o profundo e o oculto. Clame para que você ache graça diante do Senhor. A Bíblia fala para nós de Ruth, uma moça, uma mulher moabita, uma mulher que foi com a sua sogra, uma mulher que era casada e desceu para aquela terra. E de repente a Bíblia diz que os filhos de Noemi morrem. E elas ficam viúvas. O marido de Noemi morre e fica 3 mulheres viúvas. Uma foi embora. A outra decidiu ficar com Noemi. Os que vão embora nunca verão o milagre. Os que vão embora e desistem da promessa nunca verão a promessa. Mas os que aguentarem firme, os que permanecerem firmes, ainda que chorando, gemendo, rastando, os seus olhos verão a promessa. Os seus olhos verão a glória do Senhor. Os seus olhos verão as maravilhas do Senhor. Creia no que eu estou profetizando para você. Então Noemi ficou e Ruth ficou com ela. Ruth era uma pioa do campo. Lá na nossa terra diz orelha seca, boia fria, catadeira de espigas de milho no campo. Mas a Bíblia diz em Ruth capítulo 2, versículo 13, e disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Deus deu graça para Ruth diante de Boaz. E ela achou graça diante de Boaz. E Boaz é um tipo de Jesus Cristo na Bíblia. E quando ela achou graça diante de Boaz, de empregada, ela passou a ser esposa de Boaz. E de empregada, de boia fria, ela passou a ser fazendeira. Passou a ser dona de fazenda, de terra, de posses. Porque Deus deu graça a Ruth diante de Boaz. Então, Ruth 2,2 diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. E ela achou graça diante de Boaz. Ruth 2,10. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Ruth capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Você que está ouvindo essa mensagem, eu profetizo na sua vida que Deus vai te dar graça diante dessa causa. Deus vai te dar graça diante desse problema. Deus vai te dar graça diante dessa situação terrível que você está vivendo. E vai mudar as coisas. E vai mudar a história. E Deus vai ser glorificado na sua vida. O seu coração se alegrará. Os seus olhos verão o milagre de Deus. E a sua boca glorificará que só Ele é Senhor e só Ele é Deus.
Ruth achou graça diante de Boaz. E Deus mudou a história de Ruth. Tanto é que ela entrou na genealogia do nosso amado e querido Jesus. Clame ao Senhor para que você possa achar graça diante de Deus. A Bíblia nos fala também que Neemias, quando ele chorava, se quebrantava e orava pelos seus irmãos em Jerusalém, porque Jerusalém teria sido destruída, a Bíblia diz que ele achou graça. O Deus dos céus deu graça a Neemias diante do rei Artaxerxes. E Neemias capítulo 2, versículo 5. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. E a Bíblia diz que Deus deu graça a Neemias diante do rei Artaxerxes. Quando Deus nos dá graça diante de alguém, as portas se abrem. Quando Deus nos dá graça diante de um problema, ele é resolvido. Quando Deus nos dá graça diante de uma situação, os milagres acontecem e as coisas mudam. Clame a Deus para que Ele possa te dar graça também diante dessa situação e você vencê-la. Neemias capítulo 1, versículo 11, olha o que Neemias diz. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Neemias estava orando, clamando, se derramando diante de Deus, para que Deus lhe desse graça diante do rei Artaxerxes. E a Bíblia diz que Deus lhe deu graça, e ele era copeiro do rei, e foi enviado como governador de Judá para reconstruir e restaurar as muralhas de Jerusalém, os portões de Jerusalém. Bendito seja o nosso Deus, que lindo, que poderoso é esse Deus. Que Deus possa te dar graça também diante da adversidade. E para encerrar essa palavra, a Bíblia diz que Deus deu graça a Esther diante do rei. Esther capítulo 2, versículo 17. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Ó, meu irmão, Deus deu graça a Esther. Não foi só uma vez, não. Essa aqui é a primeira. Quando o rei olhou para ela, ele achou a mulher mais linda. Então, ele colocou a coroa na cabeça de Esther. Porque Deus deu graça a Esther diante desse rei. Bendito seja Deus. A Bíblia diz que Amã tinha preparado uma forca para destruir todos os judeus, mas ela orou e jejuou, e toda a província orou e jejuou. E a Bíblia diz que quando ela entra na presença do rei, se ele não estendesse o cetro, ela seria digna de morte. Mas quando dá os 3 dias de jejum e oração, ela se ousa a entrar na presença do rei sem ser chamada, que não poderia. Mas quando ela entra, o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da glória, dá-lhe tanta graça que o rei estende o cetro e diz, pede-me, e até a metade do reino eu te darei. Então ela pediu o livramento de destruição sobre o seu povo judeu. Então, meu querido, a Bíblia diz que ela achou graça. Esther, capítulo 7, versículo 3. Então respondeu a rainha Esther e disse, se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo. Deus lhe revestiu de graça
diante do Rei. Maravilha, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Que a graça do Senhor esteja sobre o seu coração. Que você possa se encher da graça de Deus para que as coisas possam mudar, possam acontecer. Apocalipse 22, versículo 21 diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Que a graça do Senhor te encha, que a graça do Senhor te cobre, que a graça do Senhor te penetra, que a graça do Senhor te envolve, porque a graça de Deus nos basta. A graça basta para mudar nossa história. A graça basta para o câncer ser curado. A graça basta para continuarmos a jornada e a caminhada. Meu Deus, que a graça do Senhor possa te envolver e Deus possa te dar graça diante das dificuldades da vida. Foi o que Deus disse para Paulo lá em Coríntios. A minha graça te basta. Deus estava dizendo, a minha graça é tudo para você, Paulo. A minha graça te guarda, a minha graça te cura, a minha graça te sustenta, a minha graça te protege, a minha graça te conduz à salvação. Porque Efésios 2,8 diz, não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Alebaxé, não vem de você, é dom de Deus, é a graça. Que essa graça te penetre e te encha dia após dia. Te canta lá, basura balarras. Que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Essa é a palavra do dia para a sua alma. Deus te abençoe, querido. Abraço!